Conversando com Deus, livro 3, capítulo 8. Puxa vida, essas palavras são duras. O Senhor está dizendo que nunca deveríamos fazer promessas, prometer nada para ninguém? Toda promessa inclui uma mentira. A mentira é que você pode saber agora como se sentirá em relação a uma coisa e o que desejará fazer em relação a ela no futuro. Você não pode saber disso se vive como um ser reativo, o que a maioria de vocês faz. Somente se viver como um ser criativo, sua promessa poderá não incluir uma mentira. Os seres criativos podem saber como se sentirão em relação a alguma coisa no futuro, porque criam seus sentimentos, em vez de experimentá-los. Antes de você poder criar seu futuro, não poderá prevê-lo. Antes de poder prevê-lo, não poderá prometer sinceramente coisa alguma. Contudo, mesmo quem cria e prevê o futuro tem o poder e o direito de mudar. A mudança é um direito básico de todas as criaturas. De fato, é mais do que um direito, porque um direito é algo que é concedido. A mudança é algo que é. A mudança é. O que é mudança, você é. Não lhe podem conceder isso. Você é isso. Como você é mudança, e a mudança é a única coisa constante em você, não pode prometer sinceramente ser sempre o mesmo. O Senhor quer dizer que nada é constante no universo, que nada permanece inalterado na criatividade? O processo que você chama de vida é um processo de recriação. Toda a vida está sempre se recriando em cada momento do agora. Nesse processo, a identidade é impossível, porque se uma coisa é idêntica, não mudou nada. Mas embora a identidade seja impossível, a similaridade não é. A similaridade é o resultado do processo de mudança, produzindo uma versão muito parecida com o que veio antes. Quando a criatividade atinge um alto nível de similaridade, você chama isso de identidade. E vista da sua perspectiva comum, limitada, é. Portanto, em termos humanos, parece haver uma grande constância no universo. Isto é, as coisas parecem iguais e agir e reagir de modo igual. Você vê constância aí. Isso é bom, porque fornece uma estrutura na qual você pode considerar e experimentar sua existência física. Contudo, eu lhe digo que da perspectiva de toda a vida, do que é físico e não físico, não é vista constância. As coisas são experimentadas como realmente são, sempre mutantes. O Senhor está dizendo que às vezes as mudanças são tão sutis que de nossa perspectiva limitada as coisas parecem as mesmas, exatamente as mesmas, quando na verdade não são. Sim. Então não há gêmeos idênticos. Não. Você entendeu isso muito bem. Mas nós podemos nos recriar de uma forma suficientemente similar para produzir uma aparência de constância. Sim. E podemos fazer isso em relacionamentos humanos em termos de quem somos e como nos comportamos. Sim, embora a maioria de vocês ache isso muito difícil. Como a constância, ao contrário da aparência de constância, viola a lei natural. Como acabamos de aprender, é preciso um grande mestre para ao menos criar a aparência de identidade. Um mestre supera toda a tendência natural. Lembre-se de que a tendência natural é a mudança, para mostrar-se como idêntico. Na verdade, não pode mostrar-se como idêntico em todos os momentos, mas pode mostrar-se como suficientemente similar para criar a aparência de identidade. Mas pessoas que não são mestres se mostram de modo idêntico o tempo todo. Conheço algumas cujos comportamentos são muito previsíveis. Todavia, é preciso muito esforço para fazer isso intencionalmente. O mestre cria um alto nível de similaridade, que vocês chamam de constância, intencionalmente. Um estudante cria constância sem necessariamente ter a intenção de criá-la. Por exemplo,
Uma pessoa que sempre reage da mesma forma a determinadas situações frequentemente diz: "Eu não pude evitar." Um mestre nunca diria isso, até mesmo se a reação de uma pessoa produz um comportamento admirável, algo pelo qual ela recebe elogios. Sua resposta frequentemente é: "Bem, não foi nada. Foi realmente automático. Qualquer um faria isso." Um mestre também nunca diria isso. Logo, um mestre é uma pessoa que literalmente sabe o que está fazendo. Também sabe por quê. As pessoas que não operam em níveis de mestria não costumam saber. É por isso que é tão difícil cumprir promessas? Esse é um dos motivos. Como eu já disse, antes de você poder prever seu futuro, não poderá prometer sinceramente coisa alguma. Um segundo motivo pelo qual as pessoas acham difícil cumprir suas promessas é que elas entram em conflito com a autenticidade. O que o senhor quer dizer? Quero dizer que a sua verdade não é a mesma que disseram que sempre seria. Por isso há o conflito, ao que devem ser fiéis à sua verdade ou à sua promessa. Qual é o seu conselho? Eu já lhe dei esse conselho antes. Trair a si mesmo para não trair outra pessoa não deixa de ser uma traição. É a maior delas. Mas isso faria promessas serem quebradas em toda parte. Ninguém manteria sua palavra. Não se poderia contar com ninguém para nada. Ah, então você continua contando com que os outros mantenham sua palavra, não é? Não admira que esteja tão infeliz. Quem disse que eu estou infeliz? Quer dizer que é assim que você fica e age quando está feliz? Está certo. Então me sinto infeliz, às vezes. Durante grande parte do tempo. Mesmo quando tinha todos os motivos para ser feliz, permitiu-se ser infeliz, preocupando-se a respeito de se poderia continuar a ser feliz. O motivo pelo qual você teve que se preocupar com isso é que continuar a ser feliz dependeu muito de outras pessoas manterem suas palavras. O senhor quer dizer que eu não tenho o direito de querer ou, ao menos, esperar que elas as mantenham? Por que você deseja ter esse direito? O único motivo pelo qual uma pessoa não manteria sua palavra com você seria ela não querer ou sentir que não pode mantê-la, o que é a mesma coisa. E se uma pessoa não quisesse manter a sua palavra com você, ou por alguma razão sentisse que simplesmente não podia mantê-la, por que você desejaria que a mantivesse? Você realmente quer que alguém faça o que foi combinado e se não quiser fazer isso? Realmente acha que as pessoas deveriam ser forçadas a fazer o que acha que não podem fazer? Por que você desejaria forçar as pessoas a fazer algo contra sua vontade? Bem, porque deixá-las não fazer o que disseram que fariam causaria danos a mim ou à minha família. Então, para evitar danos, você quer causá-los aos outros. Não sei que danos eu poderia causar a uma pessoa simplesmente pedindo-lhe para manter a sua palavra. Mas essa pessoa deve achar que seria danoso para ela mantê-la, ou a manteria de boa vontade. Então eu deveria sofrer os danos ou ver meus filhos e minha família sofrendo-os, em vez de causar danos a quem fez uma promessa simplesmente pedindo-lhe que a cumpra? Acha mesmo que se forçar alguém a manter uma promessa evitará os danos? Eu lhe digo que mais danos foram causados por pessoas que sofreram caladas, isto é, fazendo o que achavam que tinham que fazer, do que por pessoas que fizeram livremente o que queriam fazer. Quando você dá a uma pessoa liberdade, afasta o perigo, não o aumenta. Contudo, liberar alguém de um compromisso assumido com você pode parecer-lhe danoso a curto prazo, mas nunca o será a longo prazo, porque quando você dá liberdade a outra pessoa, também dá a si mesmo. E por isso se livra das aflições e angústias, e dos ataques à sua dignidade e ao seu valor pessoal, que inevitavelmente ocorrem quando você força a outra pessoa a cumprir uma promessa que ela não deseja cumprir. Os danos a longo prazo serão muito maiores do que os a curto prazo, como descobriram quase todos os que tentaram fazer outra pessoa manter a sua palavra. Isso também se aplica aos negócios,
como o mundo poderia fazer negócios desse modo. Na verdade, esse é o único modo sensato de fazer negócios. O problema é que a sua sociedade atual se baseia na força legal, o que vocês chamam de força da lei, e frequentemente na física, que vocês chamam de forças armadas mundiais. Vocês ainda não aprenderam a usar a arte da persuasão. Se não fosse por meio da força legal ou da força da lei, exercida nos tribunais, como persuadiríamos as empresas a cumprir seus contratos e acordos? Dada a sua ética cultural, pode não haver outro modo. Entretanto, se essa ética mudasse, o modo como vocês agora tentam evitar as empresas e indivíduos rompam seus acordos pareceria muito primitivo. O senhor pode explicar isso? Agora, vocês usam a força para garantir que esses acordos sejam cumpridos. Se a sua ética cultural mudasse de forma a incluir uma compreensão de que todos vocês são um só, nunca usariam a força, porque isso só prejudicaria seus próprios eus. Vocês não dariam um tapa em suas mãos esquerdas com suas mãos direitas. Mesmo se nossas mãos esquerdas nos estivessem estrangulando, essa é uma outra coisa que não aconteceria. Vocês parariam de estrangular os seus eus, parariam de se prejudicar e parariam de romper os seus acordos. E é claro, seus próprios acordos seriam muito diferentes. Vocês não concordariam em dar algo de valor para outras pessoas, apenas se elas tivessem algo em troca para lhes dar. E nunca deixariam de dar ou partilhar alguma coisa se não soubessem que podiam esperar o que chamam de uma retribuição justa. Vocês dariam e partilhariam automaticamente, e por isso haveria muito menos contratos a quebrar, porque seus contratos dizem respeito à troca de bens e serviços, enquanto suas vidas dizem respeito ao ato de dar sem esperar nada em troca. Porém, nesse ato de dar desinteressadamente, seria encontrada sua salvação, porque vocês teriam descoberto o que Deus experimentou, que o que você dá para outra pessoa dá para seu eu, é dando que se recebe. Tudo se origina de você, volta para você. Septuplicadamente. Por isso, você não precisa se preocupar com o que obterá de volta. Só precisa se preocupar com o que dará. A vida diz respeito a criar a maior capacidade de dar, não a maior capacidade de receber. Vocês sempre se esquecem disso, mas a vida não é para receber, é para dar. E para fazer isso, você precisa perdoar os outros, especialmente aqueles que não lhe deram o que achou que ia receber. Isso exige uma mudança completa de sua história cultural. Em sua cultura, o que vocês chamam de sucesso depende em grande parte de quanto ganham de dinheiro, do poder e dos bens que acumularam. Na nova cultura, o sucesso dependerá de quanto farão aos outros acumularem. A ironia é que quanto mais vocês fazem os outros acumularem, mais acumulam, sem contratos, acordos, barganhas, negociações ou tribunais que os forçam a dar uns aos outros o que foi prometido. Na economia futura, vocês não farão as coisas visando ao lucro pessoal, mas ao crescimento pessoal, que será o seu lucro. Não obstante, terão lucro em termos materiais quando se tornarem uma versão maior e mais grandiosa de quem realmente são. Então, o uso da força para obrigar alguém a dar algo que disse que daria lhes parecerá muito primitivo. Se outras pessoas não cumprirem acordos, vocês simplesmente as deixarão seguir seus caminhos, fazer suas escolhas e criar suas próprias experiências de si mesmas. E tudo que elas não lhe deram, vocês não perderão, porque saberão que há mais um lugar de onde veio isso, e que vocês é que são suas fontes, não essas pessoas. Meu Deus, eu entendi. Mas parece que nós realmente nos desviamos desse assunto. Toda essa discussão começou porque eu lhe perguntei sobre o amor.
e se os seres humanos algum dia se permitiram expressá-lo sem limitações. E isso levou a uma pergunta sobre o casamento aberto, e subitamente nos perdemos aqui. Não, tudo que falamos é pertinente. Está relacionado com as suas perguntas sobre as assim chamadas sociedades iluminadas ou muito evoluídas, porque nas sociedades muito evoluídas não há casamento ou negócios e tampouco nenhuma das estruturas sociais artificiais que vocês criaram para manter sua sociedade coesa. Sim, mas vamos falar sobre isso depois. Agora só quero encerrar totalmente esse assunto. O Senhor disse algumas coisas intrigantes. Pelo que entendi, a conclusão de tudo isso é que a maioria dos seres humanos não consegue cumprir promessas e, portanto, não deveria fazê-las. Isso invalida a instituição do casamento. Eu gosto do seu uso da palavra instituição aqui. A maioria das pessoas casadas vê o casamento como uma instituição. Sim, uma instituição para loucos, ou uma instituição penal, ou pelo menos uma instituição de aprendizado superior. Exatamente. É assim que a maioria das pessoas o vê. Bem, eu só estava brincando com o senhor, mas não diria a maioria das pessoas. Ainda há milhões delas que adoram a instituição do casamento e desejam protegê-la. Eu repito o que disse. A maioria das pessoas passa por momentos difíceis no casamento e não gosta do que o casamento faz com elas. Suas estatísticas mundiais de divórcio provam isso. O senhor está dizendo que o casamento deveria deixar de existir? Eu não tenho preferências a esse respeito. Eu sei. Só faz observações. Bravo! Você continua querendo me tornar um Deus que tem preferências, o que eu não sou. Obrigado por ter tentado parar de fazer isso. Bem, nós invalidamos não só o casamento, como também a religião. A verdade é que a religião não poderia existir se toda a raça humana compreendesse que Deus não tem preferências, porque a religião pretende ser uma afirmação das preferências de Deus. E se o Senhor não tem preferências, a religião deve ser uma mentira. Bem, essa é uma palavra dura. Eu diria que é uma ficção, apenas algo que vocês criaram. Como criamos a ficção de que Deus prefere que nos casemos? Sim, eu não prefiro nada desse tipo, mas noto que vocês preferem. Por quê? Por que preferimos casar se sabemos que isso é tão difícil? Porque o casamento era o único modo que podiam imaginar de trazer eternidade para a sua experiência de amor. Era o único modo de uma mulher garantir seu apoio e sua sobrevivência, e de um homem garantir a constante disponibilidade de sexo e companheirismo. Por isso foi criada uma convenção social. Foi feita uma barganha. Você me dá isto e eu lhe dou aquilo. E isso era muito parecido com um negócio. Foi feito um contrato. E como as duas partes precisavam reforçá-lo, foi dito que esse era um pacto sagrado com Deus, que puniria quem não o respeitasse. Mais tarde, quando isso não deu certo, vocês criaram leis feitas pelo homem para reforçá-lo. Mas nem mesmo isso funcionou. Nem as assim chamadas leis de Deus, nem as leis do homem foram capazes de impedir que as pessoas quebrassem seus votos de casamento. Por quê? Porque esses votos, como vocês os estruturaram, vão contra a única lei que importa. Qual é? A lei natural. Mas é a lei natural, a vida expressar união, unicidade, não é o que estou aprendendo? E o casamento é a nossa mais bela expressão disso. O Senhor sabe, o que Deus uniu, o homem não separa, e todas essas coisas. O casamento da maioria de vocês não é particularmente belo. Vai contra 3 aspectos do que é verdadeiro em relação à natureza do ser humano. O senhor pode repetir isso? Acho que estou apenas começando a entender. Está bem? Vamos começar de novo pelo início. Você é amor. O amor é ilimitado, eterno e livre. Portanto, é isso que você é. Essa é a natureza de quem você é. Você é por natureza ilimitado, eterno e livre. Todas as estruturas sociais, morais, religiosas, filosóficas,
econômicas ou políticas que vão contra a sua natureza ou a subjugam, vão contra o seu próprio eu e o fazem rejeitá-las. O que você acha que deu origem ao seu próprio país? Não foi liberdade ou morte? Bem, vocês abriram mão dessa liberdade em seu país e em suas vidas, e tudo pelo mesmo motivo: segurança. Vocês têm tanto medo de viver da própria vida que abriram mão da própria natureza de seu ser em troca de segurança. A instituição que chamam de casamento é sua tentativa de criar segurança, como o é a instituição que chamam de governo. De fato, elas são duas formas da mesma coisa: estruturas sociais artificiais criadas para vocês controlarem os comportamentos uns dos outros. Credo, eu nunca vi isso dessa forma. Sempre achei que o casamento era a expressão máxima do amor. Como você o imaginou, sim, mas não como vocês o estruturaram. Como o estruturaram é a expressão máxima do medo. Se o casamento lhes permitisse ser ilimitados, eternos e livres em seu amor, então seria a expressão máxima do amor. Como as coisas estão agora, vocês se casam em um esforço de reduzir seu amor ao nível de uma promessa ou garantia. O casamento é um esforço de garantir que o que é assim agora sempre seja assim. Se vocês não precisassem dessa garantia, não precisariam do casamento. E como usam essa garantia? Em primeiro lugar, como um meio de criar segurança, em vez de criar segurança a partir do que está dentro de você. E em segundo, se essa segurança não se revelar eterna, como um meio de se punirem, porque a promessa do casamento, que foi quebrada, pode formar a base da ação judicial que foi proposta. Dessa forma, vocês acharam o casamento muito útil, mesmo que se por todos os motivos errados. O casamento também é sua tentativa de garantir que os sentimentos que nutrem por seus parceiros nunca nutrirão por outras pessoas, ou pelo menos nunca os expressarão do mesmo modo com outras pessoas. A saber, sexualmente? A saber, sexualmente. Por fim, o casamento, como vocês o estruturaram, é um modo de dizer: este relacionamento é especial, eu o valorizo mais do que tudo. E o que está errado nisso? Nada. Não é uma questão de certo ou errado. O certo e o errado não existem. É uma questão do que lhe serve, do que o recria na próxima imagem mais grandiosa de quem realmente é. Se quem realmente é diz: este relacionamento, este único aqui, é mais especial do que qualquer outro, então sua estrutura do casamento lhe permite fazer isso muito bem. Porém, você poderia achar interessante notar que quase ninguém que é ou foi reconhecido como um mestre espiritual se casou. Sim, porque os mestres são celibatários, não têm relações sexuais. Não, isso ocorre porque os mestres não podem fazer sinceramente a afirmação que sua estrutura de casamento atual parece fazer, de uma pessoa é mais especial que a outra. Essa não é uma afirmação que um mestre faz, e não é uma afirmação que Deus faz. O fato é que os votos do casamento, como vocês atualmente os estruturaram, os obrigam a fazer uma afirmação muito pouco divina. É o máximo da ironia vocês acharem que essa é a mais sagrada das promessas, porque é uma promessa que Deus jamais faria. Entretanto, para justificar seus medos humanos, vocês imaginaram um Deus que age exatamente como vocês. Por isso falam da promessa de Deus para o seu povo escolhido e as alianças entre Deus e aqueles que Ele ama de um modo especial. Vocês não conseguem suportar a ideia de um Deus que não ama ninguém de um modo especial e por isso criam ficções sobre um Deus que só ama certas pessoas por certos motivos. E vocês chamam essas ficções de religiões. Eu as chamo de blasfêmias, porque qualquer ideia de que Deus ama uma pessoa mais do que outra é falsa. E qualquer ritual que lhe pede para fazer a mesma afirmação não é um sacramento, mas um sacrilégio. Ai, meu Deus, pare. O Senhor está acabando com todos os bons conceitos que eu tinha sobre o casamento.
Não pode ser Deus que está escrevendo isso, nunca. Deus nunca diria essas coisas sobre a religião e o casamento. Então, estamos falando aqui da religião e do casamento do modo como vocês os estruturaram. Você acha que essa conversa é difícil? Eu lhe digo que vocês deturparam a palavra de Deus para justificar seus medos e o modo insano como tratam uns aos outros. Vocês farão Deus dizer o que precisarem que ele diga para continuar a se limitar, ferir-se e se matar em meu nome. Sim, vocês invocaram meu nome e brandiram minha bandeira e carregaram cruzes em seus campos de batalhas durante séculos, como uma prova de que eu amo um povo mais do que outro, e lhes pediria para matar para prová-lo. No entanto, eu lhe digo que meu amor é ilimitado e incondicional. Essa é a coisa que vocês não podem ouvir, a verdade que não podem enfrentar, a afirmação que não podem aceitar, porque sua abrangência invalida não só a instituição do casamento, como vocês as estruturaram, como também todas as religiões e instituições governamentais. Porque vocês criaram uma cultura baseada em exclusão e a sustentaram como um mito cultural de um Deus que exclui. Mas a cultura de Deus se baseia na inclusão. O amor de Deus inclui todos. Todos estão convidados a entrar no meu reino. E essa verdade é que vocês chamam de blasfêmia. E tem de chamar, porque se é verdade, então tudo que criaram em sua vida é falso. Todas as convenções e estruturas humanas são falhas, porque não são ilimitadas, eternas e livres. Como uma coisa pode ser falha se o certo e o errado não existem? Uma coisa só é falha quando não serve a seu objetivo. Se uma porta não abre nem fecha, você não diria que a porta está errada. Apenas diria que houve uma falha em sua instalação ou seu funcionamento, porque ela não serve a seu objetivo. Tudo que você constrói em sua vida, em sua sociedade humana, que não serve a seu objetivo, ao se tornar humano, é falho. É uma construção falha. E apenas para recapitular, meu objetivo ao me tornar humano é decidir, declarar, criar, expressar, experimentar e satisfazer quem realmente é. Recriar-se em todos os momentos na versão mais grandiosa da melhor visão que já teve de quem realmente é. Esse é o seu objetivo ao tornar-se humano, e esse é o objetivo de toda a vida. Então, onde isso nos leva? Nós invalidamos a religião e o casamento, criticamos governos. Aonde chegamos? Em primeiro lugar, nós não invalidamos e nem criticamos coisa alguma. Se uma estrutura que vocês criaram não está funcionando e não está produzindo o que queriam que produzisse, descrever essa condição não é invalidar ou criticar a estrutura. Tente se lembrar da diferença entre julgamento e observação. Bem, eu não vou discutir com o senhor, mas muito do que acabou de ser dito me pareceu julgamento. Você está sujeito à grande limitação das palavras. Há realmente muito poucas delas, e por isso temos de usar as mesmas repetidamente, mesmo quando nem sempre carregam o mesmo significado ou os mesmos tipos de pensamentos. Vocês dizem que amam bananas splits, mas certamente não querem dizer a mesma coisa quando afirmam que amam uns aos outros. Então, realmente tem muito poucas palavras para descrever como estão se sentindo. Ao me comunicar com você desse modo, por meio de palavras, eu me permiti experimentar essas limitações. E admito que, como vocês também usam algumas dessas palavras quando julgam, seria fácil concluir que eu estou julgando quando as uso. Eu lhe garanto que não estou. Em todo este diálogo só tenho tentado lhe dizer como chegar aonde diz que quer ir e lhe mostrar da melhor forma possível o que está bloqueando o seu caminho, o que o está impedindo de chegar lá. Agora, no que diz respeito à religião, você diz que quer chegar a um lugar em que realmente poderá conhecer Deus e amá-lo. Eu estou simplesmente observando que suas religiões não o levam lá.
Suas religiões tornaram Deus o grande mistério e fizeram com que vocês não o amassem, mas o temessem. Elas também não os ajudaram muito a mudar os seus comportamentos. Vocês ainda estão se matando e condenando, considerando-se errados, e de fato, foram suas religiões que os encorajaram a fazer isso. Portanto, eu só observo que vocês querem que a religião os leve a um lugar, e ela os leva a outro. Você diz que quer que o casamento o leve a um lugar de êxtase eterno, ou pelo menos a um nível razoável de paz, segurança e felicidade. Como ocorre com a religião, sua invenção chamada casamento lhe proporciona isso no início, quando você a experimenta pela primeira vez. Mas assim como ocorre com a religião, quanto mais você tem a experiência, mais ela o leva aonde você não quer ir. Quase metade das pessoas que se casam dissolvem seus casamentos através do divórcio, e muitas das que permanecem casadas estão profundamente infelizes. Suas uniões infelizes os levam à amargura, raiva e arrependimento. Algumas, e não um número pequeno delas, podem levá-los à tragédia. Vocês dizem que querem que seus governos garantam paz, liberdade e tranquilidade doméstica, e eu observo que, como vocês os estruturaram, não garantem nenhuma dessas coisas. Em vez disso, os levam à guerra, a uma crescente falta de liberdade, à violência doméstica e às revoluções. Vocês não têm sido capazes de resolver os problemas básicos de alimentar pessoas e mantê-las sadias e vivas, muito menos de enfrentar o desafio de dar-lhes a oportunidades iguais. Centenas de vocês morrem todos os dias de fome em um planeta em que milhares de pessoas jogam fora todos os dias comida suficiente para alimentar nações. Vocês não podem realizar a mais simples tarefa de dar as sobras daqueles que têm para aqueles que não têm. Muito menos de resolver se querem partilhar seus recursos mais equitativamente. Mas eu não estou fazendo julgamentos. Estas verdades são observáveis em sua sociedade. Por quê? Porque são. Porque fizemos tão poucos progressos em todos esses anos no que diz respeito a resolver nossos próprios problemas? Anos? Séculos. Está bem, séculos. Isso tem a ver com o mito cultural do primeiro ser humano e com todos os outros mitos que se seguiram. Enquanto esses mitos não mudarem, nada mudará, porque seus mitos culturais determinam sua ética e sua ética determina seus comportamentos. Mas seus mitos culturais vão contra seu instinto básico. O que o senhor quer dizer? O primeiro mito cultural é que os seres humanos são inerentemente maus. Esse é o mito do pecado original. O mito não só afirma que sua natureza básica é má, como que vocês nasceram assim. O segundo mito cultural, que se origina do primeiro, é que os mais fortes sobreviverão. Esse segundo mito afirma que alguns de vocês são fortes e outros fracos, e que para sobreviver é preciso ser forte. Você fará tudo o que puder para ajudar as outras pessoas, mas quando se tratar da sua própria sobrevivência, cuidará de si mesmo em primeiro lugar. Até mesmo deixará os outros morrerem. De fato, fará mais do que isso, se achar que precisa, para sua própria sobrevivência e a de seus entes queridos, matar outras pessoas, presumivelmente os fracos, desse modo definindo-se como forte, você o fará. Alguns de vocês dizem que esse é seu instinto básico. É chamado de instinto de sobrevivência, e esse mito cultural moldou grande parte da sua ética social, criando muitos de seus comportamentos de grupo. Contudo, seu instinto básico não é de sobrevivência, mas de justiça, união e amor. Esse é o instinto básico de todos os seres sensíveis. É sua memória celular. Sua natureza é inerente. Assim, é derrubando seu primeiro mito cultural. Vocês não são inerentemente maus. Não nasceram com o pecado original. Se seu instinto básico fosse de sobrevivência,
E se sua natureza básica fosse má, vocês nunca salvariam instintivamente uma criança de uma queda, um homem de afogamento, ou ninguém de coisa alguma. E, no entanto, quando agem de acordo com seus instintos básicos e revelam sua natureza básica sem pensar no que estão fazendo, é exatamente assim que se comportam, mesmo correndo riscos. Sendo assim, seu instinto básico não pode ser o de sobrevivência, e obviamente sua natureza não é má. Seu instinto e sua natureza devem refletir a essência de quem você é: justiça, união e amor. Vendo as implicações sociais disso, é importante entender a diferença entre justiça e igualdade. Não é o instinto básico de todos os seres sensíveis buscar igualdade ou ser iguais. De fato, o oposto é verdadeiro. O instinto básico de todos os seres humanos é expressar singularidade e não igualdade. Criar uma sociedade em que dois seres são realmente iguais não só é impossível, como indesejável. Os mecanismos sociais artificiais que tentam produzir a verdadeira igualdade, em outras palavras, igualdade econômica, política e social, trabalham contra, não a favor da ideia mais grandiosa e do objetivo mais elevado, que é o de cada ser humano ter a oportunidade de produzir o resultado de seu maior desejo e, portanto, realmente se recriar. Para atingir esse objetivo, é preciso igualdade de oportunidades e não igualdade de fato. Isto é chamado de justiça. A igualdade de fato, produzida por forças exteriores e leis, não produziria a justiça. Eliminaria a oportunidade de verdadeira recriação, o que é o objetivo mais elevado de todos os seres iluminados. E o que criaria igualdade de oportunidades? O sistema que permitiria a uma sociedade satisfazer as necessidades básicas de sobrevivência de todos os indivíduos, deixando todos os seres livres para buscar seu desenvolvimento pessoal e se recriarem, em vez de terem de lutar pela própria sobrevivência. Em outras palavras, sistemas que imitam o verdadeiro sistema chamado de vida, em que a sobrevivência é garantida. Como a sobrevivência não é um problema das sociedades iluminadas, essas sociedades nunca deixariam um de seus membros sofrer se houvesse o suficiente para todos. Em todas elas, o interesse pessoal e mútuo são inseparáveis. Nenhuma sociedade criada ao redor de um mito de maldade inerente ou sobrevivência dos mais fortes poderia atingir esse nível de compreensão. Sim, eu percebo isso. E essa questão do mito cultural é algo que quero examinar detalhadamente mais tarde, junto com os comportamentos e a ética das civilizações mais avançadas. Mas gostaria de voltar uma última vez ao que estávamos falando e continuar o que eu havia começado aqui. Um dos desafios de falar com o Senhor é que suas respostas nos levam em direções tão interessantes que às vezes eu me esqueço de onde comecei. Mas nesse caso não esqueci. Estávamos discutindo o casamento, o amor e suas exigências. O amor não faz exigências. É isso que o torna amor. Se o amor por outra pessoa inclui exigências de sua parte, então esse amor não é verdadeiro. É isso que eu tenho tentado lhe dizer aqui, que disse de dezenas de modos diferentes, nas respostas e todas as perguntas que você me fez. Por exemplo, no contexto do casamento, há uma troca de votos que o amor não exige. Contudo, vocês a exigem, porque não sabem o que é o amor, e por isso fazem seus parceiros prometer o que o amor nunca pediria. Então o Senhor é contra o casamento. Eu não sou contra coisa alguma. Estou simplesmente escrevendo o que vejo. E vocês podem mudar o que vejo. Podem recriar a sua estrutura social chamada casamento, para que o casamento não lhes peça o que o amor nunca pediria. E em vez disso, declarar que só o amor poderia declarar. Em outras palavras, mudar os votos do casamento. Mais do que isso, mudar as expectativas nas quais os votos se baseiam. Essas expectativas serão difíceis de mudar, porque são sua herança cultural. Por sua vez,
surgem de seus mitos culturais. E assim voltamos aos mitos culturais. O que o senhor pretende com isso? Eu espero mostrar-lhe a direção certa. Sei para onde quer ir com sua sociedade e espero encontrar palavras humanas e termos humanos que possam levá-lo até lá. Posso dar-lhe um exemplo? Sim. Um dos seus mitos culturais é que o amor diz respeito a dar em vez de receber. Isso se tornou um imperativo cultural e, contudo, está deixando vocês malucos e causando mais danos do que poderiam imaginar. Esse mito mantém as pessoas em maus casamentos, causa problemas em todos os tipos de relacionamentos e, todavia, ninguém, nem seus pais, de quem esperam orientação, seus clérigos, de quem esperam inspiração, seus psicólogos e psiquiatras, de quem esperam clareza, seus escritores e artistas, de quem esperam liderança intelectual, ousa derrubá-lo. E por isso são escritas canções, contadas histórias, produzindo filmes, dadas orientações, oferecidas preces e tomadas atitudes que perpetuam o mito. Então todos vocês vivem de acordo com ele. E não podem viver. Entretanto, o problema não é vocês, é o mito. O amor não diz respeito a dar em vez de receber? Não. Não? Não. Nunca foi assim. Mas o Senhor mesmo acabou de afirmar que o amor não faz exigências e que é isso que o torna amor. E é? Bem, isso não me soa como dar em vez de receber. Então você precisa reler o capítulo 8 do livro 1. Tudo que eu estou dizendo aqui, expliquei lá. Esse diálogo deveria ser lido em sequência e ser considerado como um todo. Eu sei, mas para aqueles que não leram o livro 1, o Senhor poderia explicar o que quer dizer aqui? Porque, francamente, acho que até mesmo eu poderia tirar proveito dessa explicação. E acho que agora estou entendendo isso. Está bem, então vou continuar. Tudo que você faz, faz para si mesmo, porque você e todas as outras pessoas são um só. Portanto, o que faz para os outros, faz para você. E o que não faz para os outros, não faz para você. O que é bom para outra pessoa, é bom para você. E o que é ruim para outra pessoa, é ruim para você. Essa é a verdade mais básica. Contudo, é a que você mais ignora. Seu relacionamento com outra pessoa só tem um objetivo: você decidir e declarar, criar e expressar, experimentar e realizar sua ideia mais elevada a respeito de quem realmente é. Se você realmente é uma pessoa gentil e atenciosa, dedicada e generosa, compassiva e amorosa, então quando está sendo essas coisas com outras pessoas, está proporcionando a seu eu a experiência mais grandiosa para a qual foi habitar em um corpo. É por isso que você encarnou, porque somente na esfera física do relativo poderia se conhecer essa forma. Na esfera do absoluto da qual veio, essa experiência de conhecimento é impossível. Eu lhe expliquei tudo isso detalhadamente no livro 1. Se você realmente é um ser que não ama seu eu, que o deixa ser prejudicado e destruído por outras pessoas, então continuará a ter comportamentos que lhe permitem experimentar isso. Porém, se realmente é uma pessoa gentil e atenciosa, dedicada e generosa, compassiva e amorosa, incluirá seu eu entre as pessoas com quem está sendo essas coisas. De fato, começará por si mesmo. Se colocará em primeiro lugar no que diz respeito a isso. Na vida, tudo depende do que você está tentando ser. Por exemplo, se está tentando ser um só com todas as outras pessoas, isto é, experimentar uma conceitualização que já sabe que é verdadeira, se comportará de um modo muito específico, que lhe permitirá experimentar e demonstrar sua unicidade. E quando, como um resultado disso, fizer certas coisas, não achará que as está fazendo para outra pessoa, mas que as está fazendo para seu eu. Isso ocorrerá não importa o que você está tentando ser. Se está tentando ser amor,
fará coisas amorosas com as outras pessoas. Não para elas, mas com elas. Note a diferença, a nuance. Você fará coisas amorosas com elas, para o seu eu, de modo a pôr em prática e experimentar sua ideia mais grandiosa a respeito do seu eu e de quem realmente é. Nesse sentido, é impossível fazer qualquer coisa para alguém, porque o próprio ato de volição é apenas isso, um ato. Você está atuando, isto é, criando e representando um papel, mas não está fingindo, está realmente sendo isso. Você é um ser humano e o que está sendo é decidido e escolhido por você. Shakespeare disse que o mundo inteiro é um palco e as pessoas são os atores. Também disse ser ou não ser, eis a questão. Além disso, disse que para ser fiel a si mesmo com a mesma naturalidade com que a noite segue o dia, você não pode trair nenhum homem. E se você é fiel a si mesmo, não trai o seu eu. Quando parece que está dando, sabe que de fato está recebendo. Você está literalmente se dando de volta para seu eu. Seu ato de dar não pode realmente ser dirigido a outra pessoa, pelo simples motivo que não há outra pessoa. Se todos nós somos um só, então só existe você. Às vezes isso parece um truque semântico, de modo de mudar o significado das palavras. Isso não é um truque, é magia e não tem nada a ver com mudar o significado das palavras. Tem a ver com mudar as percepções para mudar a experiência. Sua experiência de tudo se baseia em suas percepções, que se fundamentam em suas interpretações, e suas interpretações se apoiam em seus mitos, isto é, no que lhe disseram. Contudo, eu lhe digo que seus mitos culturais não lhe serviram, não os levaram para onde dizem que querem ir. Ou vocês estão mentindo para si mesmos a respeito de onde querem ir, ou não enxergam o fato de que não estão chegando lá. Não como indivíduos, não como um país, e não como uma espécie ou raça. Há outras espécies que estão? Ah, sem dúvida que sim. Está bem, eu já esperei o suficiente. Fale-me sobre elas. Em breve, muito em breve. Mas primeiro quero lhe falar sobre como vocês podem mudar a sua invenção chamada casamento para que os leve mais perto de onde dizem que querem ir. Não a destruam, não a ponham de lado, mudem-na. Sim, bem, eu realmente quero saber mais sobre isso. Quero saber se há algum modo de os seres humanos um dia poderem expressar o verdadeiro amor. Então termino esta parte do nosso diálogo onde comecei. Que limites devemos, de fato, alguns diriam devemos, colocar nessa expressão? Nenhum limite? E é isso que seus votos de casamento deveriam afirmar. Isso é surpreendente, porque é exatamente o que meus votos de casamento com a Nancy afirmaram. Eu sei. Quando Nancy e eu decidimos nos casar, subitamente me senti inspirado a escrever todo um novo conjunto de votos de casamento. Eu sei. E Nancy me ajudou. Ela concordou em que não poderíamos fazer os votos que se tornaram tradicionais nos casamentos. Eu sei. Nós nos sentamos e criamos novos votos de casamento, que desafiaram o imperativo cultural, como o Senhor diria. Sim, fizeram isso, e eu fiquei muito orgulhoso. E quando nós nos estávamos escrevendo em um pedaço de papel para a pastora ler, realmente acho que estávamos inspirados. É claro que sim. O senhor quer dizer o que você acha que eu só procuro quando está escrevendo livros? Uau! Sim, uau! Então por que não escreve esses votos de casamento aqui? Como? Vá em frente, você tem uma cópia deles, escreva-os aqui. Bem, nós não o criamos para partilhá-los com o mundo. Quando este diálogo começou, você não sabia que nada dele seria partilhado com o mundo. Então escreva.
Mas eu não quero que as pessoas pensem que estou dizendo nós escrevemos os votos do casamento perfeito. De repente você ficou preocupado com o que as pessoas vão pensar? Ora, vamos, o senhor sabe o que eu quero dizer. Olhe, ninguém está dizendo que esses são os votos do casamento perfeitos. Está bem, são apenas os melhores feitos em seu planeta até hoje. Ei, só estava brincando, vamos relaxar um pouco aqui. Coloque os votos no papel. Eu assumirei a responsabilidade por isso. E as pessoas o adorarão. Eles lhes darão uma ideia do que estamos falando. Você pode até mesmo convidá-las a fazer esses votos, que não são realmente votos, mas declarações do casamento. Está bem, está bem. Eis o que Nancy e eu dissemos um para o outro quando nos casamos, graças à inspiração que tivemos. Disse a pastora. Neil e Nancy vieram aqui esta noite para fazer uma promessa solene, ou um voto sagrado, para tornar público seu amor um pelo outro, revelar sua verdade, afirmar em voz alta sua decisão de viver, partilhar e crescer juntos, desejando que todos vocês se sintam uma parte muito real e íntima de sua decisão, tornando-se assim ainda mais forte. Eles esperam que seu ritual de união una ainda mais todos nós. Se vocês estão aqui com seus cônjuges, que esta cerimônia seja um lembrete, uma reafirmação do amor que os une. Começaremos fazendo a pergunta: por que nos casamos? Neil e Nancy me deram a sua resposta. Agora eu quero lhes fazer essa pergunta mais uma vez para que possam estar certos de sua resposta, sua intenção e firmar seu compromisso com a verdade que partilham. A pastora pega 2 rosas vermelhas na mesa. Esta é a cerimônia das rosas, na qual Nancy e Neil revelam essa intenção e a celebram. Nancy e Neil, vocês me disseram que a sua firme intenção não se casarem por motivos de segurança, que a única real segurança não está em ser dono de alguém ou pertencer a alguém, em exigir ou esperar que o que acham que precisam na vida será suprido pela outra parte, mas em saber que tudo que precisam na vida, todo o amor, insight, poder e conhecimento, e toda a sabedoria, compreensão, compaixão e força reside dentro de vocês, e que não estão se casando na esperança de receber essas coisas, mas de dá-las, de que a outra parte as tenha ainda em maior quantidade. É essa a sua firme intenção esta noite? Eles respondem, sim. Nancy e Neil, vocês me disseram que é sua firme intenção não se casarem para, de algum modo, limitar, controlar ou impedir um ao outro de expressar claramente e celebrar o que há de mais elevado e melhor em vocês, inclusive seu amor por Deus, pela vida, pelas pessoas, pela criatividade, pelo trabalho ou qualquer aspecto que genuinamente os represente e lhes dê alegria. Essa ainda é sua afirmação e firme intenção esta noite? Eles respondem, sim. Finalmente, Nancy e Neil, vocês me disseram que não acham que o casamento traz obrigações, mas oportunidades. Oportunidades de crescimento, de plena expressão de si mesmos, de realizar todo o seu potencial em suas vidas, de mudar qualquer falso pensamento ou ideia limitada que já tiveram sobre si mesmos, e de união máxima com Deus através da comunhão de suas 2 almas. Que essa é realmente uma comunhão sagrada, uma jornada pela vida ao lado de quem amam, em igualdade de condições, partilhando tanto poder como as responsabilidades inerentes a todas as parcerias, carregando junto todos os fardos que possam vir a ter de carregar e comprazendo-se com todas as suas glórias. É isso que desejam fazer agora?
Eles respondem: sim. Eu lhes dou estas rosas vermelhas, que simbolizam sua compreensão individual dessas coisas terrenas, sua consciência da vida que terão em sua forma física atual e na estrutura física chamada casamento. Deem um ao outro estas rosas como um símbolo de seu amor e sua aceitação disso. Agora, por favor, peguem estas rosas brancas, que simbolizam sua compreensão mais ampla de sua natureza e verdade espiritual. Elas representam a pureza do seu eu real e mais elevado, e a pureza do amor de Deus, que se reflete em vocês agora e sempre. Ela dá a Nancy a rosa com a aliança de Neil na haste, e a Neil a rosa com a aliança de Nancy na haste. Que símbolos vocês trazem como um lembrete das promessas feitas hoje? Eles tiram as alianças das hastes e as entregam para a pastora, que as seguram em sua mão e diz: o círculo é o símbolo do sol, da terra e do universo. É o símbolo da santidade, perfeição e paz. Também é o símbolo da eternidade, da verdade espiritual, do amor e da vida, do que não tem início e nem fim. E este momento, Neil e Nancy querem que também seja um símbolo de união, mas não de posse ou restrição, de envolvimento, mas não aprisionamento, porque o amor não pode ser possuído e tampouco restrito, e a alma nunca pode ser aprisionada. Agora, Neil e Nancy, por favor, peguem as alianças que desejam dar um ao outro. Eles pegam as alianças. Neil, por favor, repita o que vou dizer. Eu, Neil, peço a você, Nancy, que seja minha parceira, amada, amiga e esposa, e declaro minha intenção de lhe dedicar a minha mais profunda amizade e o meu mais profundo amor, não só nos bons como também nos maus momentos, não só quando você se lembrar claramente de quem é, como também quando se esquecer, não só quando estiver agindo com amor, como também quando não estiver. Também declaro diante de Deus e dos aqui presentes que sempre tentarei ver a luz da divindade em você e partilhar a luz da divindade que há dentro de mim mesmo, e especialmente nos momentos de escuridão que possam surgir. É minha intenção ficar com você para sempre em uma santa parceria da alma, que possamos realizar juntos o trabalho de Deus, partilhando tudo o que há de bom em nós com todos aqueles cujas vidas tocarmos. A pastora se volta para Nancy. Nancy, você aceita o pedido de Neil para se tornar sua esposa? Ela responde: sim. Agora, Nancy, por favor, repita o que vou dizer. Eu, Nancy, peço a você, Neil. Ela repete as palavras de Neil. A pastora se volta para Neil. Neil, você aceita o pedido de Nancy para se tornar seu marido? Ele responde: sim. Então, por favor, peguem as alianças que darão um ao outro e repitam o que vou dizer. Com esta aliança, eu, a desposo, ou o desposo, aceito a aliança que você me dá. Eles trocam as alianças e a colocam em minha mão. Eles as colocam em suas mãos, para que todos saibam do meu amor por você. E a pastora encerra. Nós temos plena consciência de que só um casal pode administrar o sacramento do matrimônio um para o outro, e só um casal pode santificá-lo. Nem minha igreja e nem qualquer poder que me possa ser delegado pelo Estado confere-me autoridade para declarar o que apenas 2 corações podem declarar e o que apenas 2 almas podem tornar real. E por isso agora, já que você, Nancy, e você, Neil, anunciaram as verdades que já estavam escritas em seus corações na presença de seus amigos e do único Espírito vivo, observamos alegremente que vocês se declararam marido e mulher. Agora vamos orar juntos.
Espírito de amor e vida, neste mundo tão vasto, duas almas se encontraram. Seus destinos serão agora unidos e elas partilharão seus momentos de alegria e tristeza. Neil e Nancy, que seu lar possa ser um lugar de felicidade para todos que ali entrem, onde o velho e o novo se renovam na companhia um do outro, para crescer e partilhar música e riso, oração e amor. Que todos aqueles que os cercam possam constantemente ser enriquecidos pela beleza e generosidade do amor que sentem um pelo outro. Que seu trabalho possa ser uma alegria em suas vidas e servir ao mundo, e que sua permanência na terra seja boa e prolongada. Amém. Eu fico tão comovido com isso, sinto-me tão honrado e abençoado por ter encontrado alguém em minha vida que poderia repetir essas palavras comigo. Meu bom Deus, obrigado por me enviar a Nancy. Você é uma dádiva para ela também. Espero ser. Confia em mim. O senhor sabe do que eu gostaria? Não, do quê? Que todas as pessoas pudessem fazer essas declarações, copiá-las e usá-las em seus casamentos. Se fizessem isso, aposto que as taxas de divórcio cairiam muito. Algumas pessoas teriam dificuldade em dizer essas coisas, e muitas teriam dificuldades em permanecer fiéis a elas. Eu só espero que nós possamos permanecer fiéis a elas. Quero dizer, o problema em colocar estas palavras aqui é que agora teremos de agir de acordo com elas. Vocês não pretendiam fazer isso? É claro que pretendíamos, mas somos humanos como todo mundo. E se falharmos, se algo acontecer com o nosso relacionamento ou se decidirmos terminá-lo, as pessoas ficarão desiludidas. Isso é bobagem. Elas saberão que vocês estão sendo fiéis a si mesmos, que fizeram outra escolha. Lembre-se do que eu lhe disse no livro 1. Não confunda a duração com a qualidade do seu relacionamento. Você e Nancy não são ícones e ninguém deveria considerá-los como tal. E vocês também não deveriam se considerar. Sejam apenas humanos, totalmente humanos. Se mais tarde decidirem mudar seu modo de se relacionar, têm o direito de mudá-lo. É essa a razão de todo esse diálogo e das declarações que fizemos. Exatamente. Que bom que você percebeu isso. Sim, eu gosto dessas declarações de casamento e estou feliz por as termos escrito. Esse é um modo novo e maravilhoso de começar uma vida conjugal. Não pedir mais para a mulher prometer amar, honrar e obedecer. Os homens hipócritas e egoístas é que exigiam isso. Você está certo, é claro. E ainda, era mais hipocrisia e egoísmo eles afirmarem que essa superioridade masculina era estabelecida por Deus. Mais uma vez você está certo. Eu nunca estabeleci uma coisa dessas. Finalmente, votos de casamento que foram realmente inspirados por Deus. Votos que não tornam ninguém escravo ou propriedade de ninguém. Que falam a verdade sobre o amor. Que não impõem limites, mas só prometem liberdade. Votos aos quais todos os corações podem permanecer fiéis. Alguns dirão, é claro que qualquer pessoa pode manter votos que não exigem nada dela. Como você responderia a isso? Eu diria, é muito mais fácil deixar as pessoas livres do que controlá-las. Quando as controla, obtém o que você quer. Quando as deixa livres, obtém o que elas querem. Essas são palavras muito sábias. Eu tive uma ideia maravilhosa. Acho que deveríamos fazer um folheto com essas declarações de casamento, uma espécie de livrinho de orações para as pessoas usarem no dia dos seus casamentos. Poderia conter não só essas palavras, mas toda a cerimônia e observações importantes sobre o amor e os relacionamentos tiradas dos 3 livros que formaram este diálogo, assim como algumas preces especiais e meditações sobre o casamento ao qual o Senhor não se opõe. Eu estou muito feliz, porque por um momento achei que era contra o casamento. Como eu poderia ser? Todos nós somos casados, casados uns com os outros, agora e para sempre. Somos unidos, um só. A nossa é a maior cerimônia de casamento que já foi realizada.
Meu voto para vocês é o voto mais solene já feito. Eu sempre os amarei e deixarei livres, para fazer o que quiserem. Meu amor nunca os cerceará, de forma alguma, e por isso vocês finalmente hão de me amar, porque a liberdade para ser quem são é o seu maior desejo e minha maior dádiva. Você me aceita agora como seu parceiro e co-criador, seguindo as leis superiores do universo? Sim. E o Senhor me aceita agora como seu parceiro e co-criador? Sim, e sempre aceitei. Agora e por toda a eternidade, somos um só. Amém.